Gravação. Pessoal, boa noite a todos. 23 de julho, 20 horas, horário de Brasília. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Tanto o professor Guilherme, professor Lucas e o professor Carlos Augusto Garon, que compõem aí o time GCAM. E aos demais integrantes, sejam bem-vindos mais uma vez aí, né? Já são 3 anos aí à frente do grupo GCAM, junto com a minha equipe, né? Justamente para a gente tentar aí, de alguma forma, ajudar vocês, né? Pessoal, é o seguinte, o que eu quero já reforçar com vocês já nesse início de aula. Durante a aula, tentem tirar um print ali de alguma página ou fazer a gravação de tela e marca o grupo GCAM lá no Instagram, porque isso de Não é? alguma forma faz com que mais colegas conheçam o grupo GCAM, né? Então, o legal é isso, é essa contribuição que vocês deixam no grupo GCAM, não só da boca para fora ali nos bastidores, mas de alguma forma é, isso ajuda demais, tá? É o seguinte, eu vou começar o compartilhamento de tela e se o Gui puder me dar um joinha aí, beleza. Dayana, tudo bem também? Vendo perfeitamente os slides? Show de bola. Pessoal, posso tacar o barco? Todos me ouvindo bem, vendo os slides? Tem alguns colegas aqui novos. Tá todo mundo vendo os slides aí? Tá, beleza então. Pessoal, terceira aula do mês de julho, né? Esse mês aí a gente está batendo muito na tecla sobre respiração. A aula da professora Narda, que era para ter acontecido semana passada, vai acontecer nessa quarta-feira, às 21 horas. Quem não puder participar, vai poder assistir a aula gravada lá na plataforma, tá? É só procurar o primeiro módulo que está escrito lá, mês de julho, tá? Daiane, que entrou há pouco tempo, e os demais colegas, vocês podem acessar esses conteúdos quantas vezes vocês quiserem. E detalhe, vocês têm contato direto com os professores da GCAM, então se quiser mandar um direct ou até mesmo um WhatsApp ali no privado, tá bom? Vocês podem. Pessoal, essa temática respiração, né, eu já estudo já tem um bom tempo, né, eu estudava mais, só que ultimamente eu não estou estudando tanto, mas é impressionante que é difícil de eu esquecer esse conteúdo, né, porque eu fiquei um bom tempo aí destinado a essa temática, né, e é uma temática muito interessante, né, Gui? O Gui me deu a oportunidade de ajudar ele nesse cenário, junto com a professora Narda, e a cada dia a gente vê a importância, né, de se dominar, né, Gui, a parte funcional, a parte anatômica ali do diafragma. E é o seguinte, pessoal, a aula de hoje é sobre tipos de respiração nos desalinhamentos posturais, né? Eu acho que boa parte de vocês trabalham com avaliação postural. Eu acho que a Dayana trabalha, eu acho que a Laila, a Rosileide e as outras professoras. Eu não sei quem é estudante aqui, eu sei que o Vitor vai se formar. Mas, pessoal, quando a gente fala de desalinhamento postural, a gente não pode, né, Gui, só ver os músculos mais superficiais, né? Peitoral maior, peitoral menor. Existe um músculo, pessoal, que é muito importante de se avaliar também, que é o diafragma, e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas essa aula, pessoal, ela tem um caráter mais prático, né? Onde eu vou colocar setas, onde eu vou colocar ali um programa de anatomia para deixar a aula mais interessante, tá? E reforço, se por acaso Dayana e os demais colegas tiverem alguma dúvida, me chama no privado. Gu, eu entendi, só que, cara, eu não consegui obter tanta informação nesses slides. Você poderia me dar um norte? Sem problema, tá? Então vamos lá, pessoal. Tipos de respiração nos desalinhamentos posturais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, qual desses tipos de alinhamento vocês atendem mais? Por exemplo, Dai, se puder abrir o áudio aí. Hoje você atende mais o quê? O tipo A, o tipo B, o tipo C ou o tipo D, Dai? Se puder abrir o áudio aí ou escrever, fica à vontade. Tem a opção lá embaixo, no canto inferior esquerdo. Se vocês quiserem até colocar aí no chat hoje, o que vocês atendem mais? É o indivíduo A, B, C ou D? Ó, a Dayana colocou tipo D, o Vitor B e os demais colegas aí que trabalham na frente dessa temática. Podem colocar aí no chat. Gui colocou D, né? Pessoal, é claro que essas fotos, né, Gui e Garon, que gosta muito dessa parte postural, foram posições forçadas, né? Não necessariamente o cara tem esse tipo de alinhamento postural, né? Em que quem produz
livro sabe muito bem que a gente precisa, né, colocar um cenário mais visual justamente para facilitar ali a visualização. Então, beleza. Alguns colegas colocaram B, outros D, então vamos lá. Pessoal, quando a gente vê esse cenário aqui, a gente já fica preocupado, né? A gente já fica assim, meu Deus, professor, o que que eu vou fazer com esse indivíduo aqui, ó, que tem um aumento da curvatura torácica e ao mesmo tempo dá o quê? Uma retroversão pélvica, que é o bumbum para dentro, né? Só que, pessoal, o foco é principalmente dos músculos o quê? Respiratórios, tá? Eles se inserem aqui dessa parte inferior e vai até a parte o quê? Aqui, ó, da orelha, tá? Então ela é dividida em porção superior e porção inferior, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Mas quando a gente vai para as outras imagens aqui, ó, por exemplo, essa imagem A é o quê? Um alinhamento ideal, né? E assim, pessoal, não são todos os alunos que buscam essa postura, mas essa postura aqui faz com que as articulações fiquem mais o quê? Equilibradas, né? Mas quando a gente vai para esse cenário aqui, ó, aqui já muda, né? O indivíduo tem um aumento da curvatura torácica, né? Ali da T12 até a T1, e tem o quê? Uma hiperlordose cervical, né? E claro que ele também vai o quê? Ter uma anteriorização da cabeça do húmero, né? O ombro vai estar para frente e ao mesmo tempo, né? Esses músculos mais anteriores aqui, peitoral maior, peitoral menor, eles vão estar encurtados. Mas quando a gente pega esse outro cenário aqui, ó, esse cenário C, o indivíduo tem o quê? Ele tem um aumento da lordose lombar, só que é impressionante que ele não tem o quê? Um aumento da cifose torácica. A cifose dele aqui, pelo meu ver, parece estar num alinhamento ideal. Já aqui, pessoal, ó, aqui já é visível, né, Dai? O aumento da curvatura torácica, bumbum para dentro, né? Essa aqui é a conhecida dorso plano, né? Onde o indivíduo tem ali um aumento da curvatura torácica, o dorso nem é dorso plano, perdão, pessoal. Aqui, ó, small back, tá? Aqui é um dorso plano, mas pega do meio para baixo, tá? Aqui tem um aumento. Então, daqui a pouco eu vou até comentar isso com vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, antes de eu iniciar aqui, eu quero fazer um quiz com vocês. Eu acho que o Gui vai acertar, eu acho que alguns colegas que fizeram o meu curso vai acertar. Durante a inspiração, quais são as direções de ação do músculo diafragma? Primeiro, vai para baixo e vai para a lateral. B, vai para baixo, os dois. C, vai para cima. Ou D, vai para baixo e para cima. Pessoal, coloca a DAI para inspirar. Olha aqui, ó. O que que o diafragma precisa fazer? Ele precisa se contrair, mas qual que é a direção dessa contração? Qual que é, pessoal? A direção dessa contração, neste caso da ação. Eu inspiro, a minha caixa torácica, ela precisa ir para onde? Vocês podem até fazer isso na prática, durante a inspiração. A minha caixa torácica vai para onde? Ó, e aí, pessoal, quem quer arriscar? Ó, o Vitor colocou C. E aí, quem mais? Pessoal, para facilitar aqui, eu vou abrir para vocês o programa de anatomia, porque que quem trabalha, né, aí com avaliação postural, igual a Bruna, né, que entrou agora para o time do Xavier, é fundamental, Bruna, dominar isso daqui. Você que vai atender mulheres ali na sala de musculação, que buscam afinar a cintura, é fundamental você saber qual é a principal ação ali do diafragma. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Vocês estão vendo minha tela aí? Programa de anatomia. Bruna, Dayana? Tudo ok, beleza. Pessoal, eu vou colocar aqui o sistema muscular, tá? É o seguinte, ó. Eu vou começar aqui a dissecação. O diafragma, pessoal, ele é um músculo que ele é um músculo profundo, então ele vai estar abaixo ali do reto abdominal e também, ó, eu cliquei aqui, ó, eu vou pedir agora para ele anexar principalmente as origens e seções. Eu vou clicar aqui, ó, olha lá, coloquei a Dayana para fazer a inspiração. O que que acontece durante a inspiração?
Ô, Dayana, olha só a caixa torácica indo para fora, ó. Você consegue visualizar isso? Ela vai para fora, só que ao mesmo tempo que ela vai para fora, o que que acontece com as cúpulas do diafragma? Eles precisam o quê? Descer. Olha lá o diafragma descendo, ó. Então, durante a inspiração, o que que precisa acontecer? As costelas, elas precisam fazer o movimento para a lateral e elas precisam fazer o movimento para onde, pessoal? Ó, se as costelas fazem um movimento lateral, as cúpulas do diafragma vão para onde? Para baixo. Então, qual que é a alternativa ali, né? O Vitor colocou C. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Ó, qual que é a resposta? É A. Então, durante a inspiração, o que que precisa acontecer com a caixa torácica? Ela precisa ir para a lateral e as cúpulas do diafragma precisam o quê? Descer. Daqui a pouco eu vou até mostrar isso na prática. Pessoal, aqui, ó, é mostrado para vocês a postura ideal, tá? Aqui foi colocada uma imagem do diafragma. Quando a gente pega esse cenário aqui, ó, um indivíduo com essa postura, o diafragma, ele vai o quê? Ele vai funcionar de forma o quê? Normal. Ele vai ter um padrão de contração relativamente bom, só que a gente precisa avaliar. Então, qual que é o sentido, né, de ação do diafragma durante a inspiração? Tá vendo aqui, ó, que esse lado aqui, ó, ele é o quê? Ele é mais alto do que esse lado aqui, ó. Então, o lado direito do diafragma, em relação ao esquerdo, ele é o quê, pessoal? Ele é mais alto. Mas é coisa ruim? Rapidinho, pessoal. Cara, é impressionante esses microfones abrindo do nada. Vamos lá. E é o seguinte, pessoal. Então, assim, quando a gente pega esse posicionamento aqui de postura, o diafragma ele precisa fazer o quê, ô Dayana? Ele precisa ser empurrado para baixo e ao mesmo tempo para onde? Para a lateral, para estar funcionando bem. Mas tem casos onde o indivíduo ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar um padrão de respiração alterado e essas setas aqui não vão existir na prática. Vai ter o quê? Oscilação. O diafragma ele pode descer pouco e lateralizar pouco. Mas na postura ideal, em alguns casos, o diafragma desse indivíduo vai atuar ali de forma bem eficiente. Já na postura small back, né, chega um aluno para você amanhã lá no CT do Chava, Bruna. Meu Deus, Gustavo, o que que eu vou ter que fazer com esse aluno aqui? Né? A primeira coisa é avaliar o diafragma, né? Pessoal, o diafragma, nesse tipo de postura aqui, ó, ele vai ter o quê, Dayana? Dificuldade de ir para baixo e para lateralizar. Então, se chega hoje um idosinho para vocês lá e você pede para ele inspirar, ele vai ter dificuldade de puxar a caixa torácica para cima. Ele vai fazer assim, Dayana. Ele não consegue. Isso, ele prende, tá entendendo? Porque a caixa torácica dele tá o quê, Dayana? Para baixo e para dentro. Então acaba que quando você pede para esse idoso puxar essa caixa torácica para cima durante a inalação, esse diafragma ele vai ter o quê, o Dayana e colegas? Dificuldade de descer e lateralizar. Então, assim, pessoal, um idoso, vocês acham que é fundamental trabalhar a respiração? Claro. E na aula de quarta-feira, nada vai bater muito nessa tecla de técnicas respiratórias, mas é fundamental que vocês saibam que nesse tipo de alteração postural, tanto torácica e cervical e lombar, o diafragma ele vai ter dificuldade de se contrair e com isso ele não vai descer tanto e ele vai ter dificuldade o quê? De empurrar as costelas para a lateral. Então chega amanhã lá na academia, pega um idoso, já coloca ele de frente para você, Dayana, faz o processo inspiratório. Você vai ver que ele vai fazer assim, ó. Ele vai segurar muito a respiração por aqui, ó. Então isso mostra que essa região aqui tá mais o quê? Tá mais dominante. Ai, professor, eu vou me desesperar? Não. O que que você precisa fazer? Você precisa tirar um pouco dessa dominância e jogar a respiração para onde, Dayana? Pro abdômen.
É um trabalho, o quê? É equilibrado. Se esse cara tem uma dominância para cá, ele vai ter dificuldade de lateralizar as costelas, né? Então, pessoal, é só uma questão de cuidado, tá? Já a postura cifótica lordótica, onde o indivíduo tem um aumento da lordose lombar e um aumento da curvatura torácica e, ao mesmo tempo, o aumento da curvatura cervical, ele vai ter dificuldade o quê? Ele vai ter dificuldade, pessoal, principalmente de fazer isso aqui, ó. Quem de vocês tem um aluno que tem uma postura cifótica lordótica, nem tão acentuada assim, mas o bumbum empinado? Pede para uma mulher fazer isso daqui, ó. Você vai ver que ela vai fazer bem pouquinho. Pessoal, quando a aluna de vocês, durante a expiração, e ela tem esse aumento da lordose lombar, o fluxo de expiração, que é o momento dela soltar o ar, ele vai estar o quê? Reduzido. Então, assim, vocês que trabalham com a questão da manobra do brace, não é interessante aplicar de início esse cenário. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Mas deixa eu mostrar aqui a imagem aqui, ó. Ó, o diafragma aí. Pessoal, mesma coisa. Durante a inspiração, esse diafragma ele vai ter dificuldade, ó. Olha as cúpulas aqui, ó. Eles vão ter dificuldade de quê? De ir para baixo e ao mesmo tempo para a lateral. Por isso que avaliar para prescrever é fundamental para uma correta prescrição. Respiração não é só falar assim, respira, solta o ar, tá, mas quantas inspirações existem? Quantas expirações existem? Como eu vou progredir os exercícios respiratórios? E na aula de quarta-feira, a Narda vai detalhar mais isso de forma profunda. Já, pessoal, olha aqui, na postura, né, ali, flat back, né, vocês podem ver que esse indivíduo, ele tem um bumbum para dentro, né, essa coluna lombar retificada, parece que ela tem até uma curvatura, né, esse dorso, ele tá plano, né, dá uma aparência de que tem um aumento, mas ele é plano mesmo, só que ele tem o quê? Ele tem uma curvatura leve ali da lordose lombar. Mesma coisa, pessoal. Nesse tipo de postura, o diafragma também vai ter dificuldade de quê? De ir para baixo e empurrar essas costelas para onde? Para a lateral. Pessoal, não adianta ver essa aula e amanhã não colocar isso em prática. Quanto mais vocês colocam em prática, mais ferramentas vocês vão ter para a prática de vocês. Eu não estou tirando isso do além. Isso daqui foi estudado, foi aplicado, e vocês, como profissionais de educação física, vocês não podem deixar de trabalhar quem? O diafragma, por favor. Né, Guia? O pessoal fala tanto do serrátil, do peitoral maior, peitoral menor, mas, pessoal, dá um pouco de importância também a esse músculo, né? Que pode ter certeza aí que os alunos vão gostar dessa atitude de vocês. E agora, o que fazer, né? Pessoal, vamos lá. Agora eu vou trazer alguns vídeos, eu vou fazer algumas análises com vocês, mas antes de eu seguir, durante a inspiração, o que precisa acontecer? O diafragma ele precisa o quê, Dayana? E colegas? Descer e lateralizar. Perfeito, Day. É isso daí. Então, durante a inspiração, o diafragma faz uma ação contrária, indo para onde? Para baixo e depois para lateral. Quando eu retorno, ó, o diafragma faz o quê? Ação inversa. Ele sobe e entra. Pessoal, é uma coisa básica, tá? Isso daí eu mostrei para vocês. Então, o profissional, né, Gui, que não, cara, não souber, velho, a principal ação do diafragma, ele vai estar ali falando coisa do além. Respira, sabendo que o cara respira 24 horas, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês alguns vídeos, tá? Alguns vídeos de uma plataforma que eu utilizo, que é bem didática, mas antes de eu seguir para a parte prática, lá na plataforma da GCAM tem um curso completo de respiração, de 20 horas.
Fica a dica, tá? Alguns colegas me mandam mensagem, professor, você tem algum artigo sobre isso? Eu falei, cara, assiste o curso de respiração. Pessoal, tem mais de 20 horas de conteúdo. Olha aqui, aula 1, aula 2, aula 3, até aula 10. Acessem esses conteúdos, coloquem em prática, lá tem mais conteúdo, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui eu trago para vocês. Eu acho que o Gui nunca viu esse artigo aqui. Eu acho que não, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês via WhatsApp daqui a pouco. É o seguinte, pessoal. Teste de respiração. Testes, né? São dois. Alguém sabe que teste é esse daqui, ó? O Gui não vale. Pessoal, que teste é esse daqui? O teste 1 e teste 2. Alguém sabe o nome? Alguém quer se arriscar? Não, pera aí. O que é LC, ô Vitor? Você sabe. O Vitor fez o curso. Tá igual meu professor da graduação. Ele falou assim: qual é uma das variáveis de intensidade? Eu falei ADM. Aí sabe o que ele falou para mim, Gui? Porra, Gustavo, tu tá com preguiça de falar amplitude de movimento? Expansão lateral das costelas. E qual é o outro, Vitor? Tu sabe? E aí? Eita, Vitor. Ilo. Aí, meu irmão. Muito bom, muito bom. Feliz aí com esse resultado. Vamos lá, pessoal. Esse aqui, ó, é o teste ILO. Esse aqui é o teste o quê? Conhecido como ELC, expansão lateral das costelas. Mas vamos começar aqui, ó, pelo ILO, né? Eu coloco a Dayana lá em decúbito o quê, Day? Dorsal, uma mão no peito e uma mão no abdômen. Gu, o que que eu tenho que fazer aqui? Pessoal, existem alguns, neste caso, você pode fazer o teste em decúbito dorsal, com os joelhos em flexão ou com os joelhos totalmente em extensão, tá? Eu não recomendo colocar em extensão, tá? Eu posso até comentar isso mais para frente, mas quando for colocar o teste ILO, que é para avaliar o sistema respiratório, coloque o aluno nessa posição deitada ali contra um colchonete, peça para ele colocar uma mão no peito e uma mão no abdômen. Gustavo, o que que eu preciso passar para esse cliente? Você vai passar para ele a seguinte situação: Fulano, agora vou avaliar a sua respiração. E eu quero que você respire da forma que você respira no dia a dia. Você vai fazer o quê, Dai? Você vai lançar o cronômetro por 1 minuto. Lançou o cronômetro por 1 minuto, você vai ver quantos ciclos respiratórios essa menina faz em 60 segundos, Dai. E colegas. Pessoal, se essa pessoa ultrapassar as 12 respirações por minuto, isso já é considerado uma respiração anormal ou desordenada. Mas se sua aluna fica na casa de 12 respirações para baixo, isso é bom. Eu já peguei um caso de uma aluna fazer 6 respirações por minuto. Só que aí, qual que é o histórico dela, Bruna? Ela faz yoga, faz pilates, e boa parte desses praticantes tem um controle da respiração. Então, pessoal, coloca a aluna de vocês nessa posição aqui, uma mão no peito, uma mão no abdômen e peça para ela respirar. Pode ser que ela pergunte o seguinte: Prof, eu respiro pelo nariz ou respiro pela boca? Pergunte para ela o que que ela acha melhor. Mas se ela for uma pessoa que tem uma respiração, Dayana, bucal, ela tem que fazer a respiração pela boca, tá? Pessoal, não é interessante alterar a respiração da pessoa sabendo que ela tem algum padrão disfuncional, né? Se a pessoa tem asma, principalmente quem pegou o quê? A galera do pós-Covid, tá? Coloca o aluno deitadinho, mão no peito, uma mão no tórax. Teve um dia que eu coloquei uma aluna para fazer esse teste no meio da academia, o professor veio perguntar para mim se ela estava bem. Eu falei, sim, professor, ela está bem. Pô, mas ela não está passando mal? Eu falei, não, é porque eu estou o quê? Eu estou avaliando o sistema respiratório.
respiratória. Aí eu pergunto para vocês, é uma vantagem avaliar o sistema respiratório? Claro que é. Se eu avalio a corrida do meu aluno, se eu avalio o stiff, o agachamento, o levantamento de terra do meu aluno, né, Gui? Eu preciso também avaliar o diafragma. O Gui sabe muito bem, alguns colegas aqui do grupo sabem muito bem. Diafragma forte é transverso do abdômen o quê? Forte. Tá? Recomendo vocês a buscarem mais informações sobre diafragma. Quantas aulas a gente já deu, né, Gui? E Narda sobre diafragma. Quem perde é a galera que não estuda isso, tá? Eu tô bem tranquilo, porque menos concorrente, melhor. Né? Mas vocês que fazem parte do grupo, Dayana, Bruna, Sofia, Karina, todos que estão aqui, vocês precisam avaliar o sistema respiratório. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta? Todos entenderam mais ou menos aqui como utilizar o teste ILO? Sabe? Amanhã você já faz. Gu, a minha aluna teve 12 respirações, mais de 12 respirações. Deu quanto? 20. Pode ter certeza que essa mulher tem o quê? Tem alteração no sono, não está se alimentando bem. Aí você vai ter que fazer o quê, Dai? Vai ter que fazer uma supervisão mais adequada, né? É claro que você não vai falar para ela, você tem que relaxar mais, está muito tensa. Pera aí. Existem outros meios de você o quê? Deixar essa aluna mais o quê? Relaxada. E na aula de quarta-feira, nada vai destacar muito isso com vocês. Pessoal, o teste ELC, que é o teste de expansão lateral das costelas. Eu coloco a Bruna ali, ó, atrás da cliente, vocês estão vendo aí, ó, o polegar na região ali posterior da coluna. Você está vendo aí, Dai, as mãos contra a região lateral das costelas dela? O que precisa ser feito aqui? O Sandro, Tiago, Matheus, Laila, Karina, Ana Cláudia, Jaque, Ferreira, Felipe, Chava e Bruna, que trabalha com Chava. Se coloca posterior a cliente, coloque o quê? O seu polegar e o restante dos dedos contra a região lateral. Pessoal, não é para fazer força. Não é para fazer força. Vou imaginar que é a Dai aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Tem como colocar na tela maior. Olha aqui, ó. Deixa eu só puxar para cá, no pin. Ó, eu tô atrás da Dai. Quando for fazer o teste, não faz pressão. É levemente. Coloquei lá, a Dai. Aí a Dai vai fazer o quê? A inspiração. Eu tenho que sentir uma pressão na lateral das costelas. Isso, Dai. Faz devagar. 3, 2, 1. Ó, inspira. Se essa tua aluna não lateralizar muito, você já tem que ficar preocupada. Opa, por quê? Qual que é a principal ação do diafragma? Descer e ir para onde? Lateral. Então, pessoal, se a aluna de vocês, durante esse teste, a, a lateralização não está acontecendo de jeito algum, você vai ter que o quê, Dai? Melhorar a função de lateralização. Pode perguntar, Vitor. Ele pode perguntar, Gui? Tá liberado? Ó, pegou autorização para fazer pergunta. Viu? E se quando a gente falar para o nosso aluno assim que vai avaliar a respiração e o aluno sentir um desconforto ou ficar nervoso com a situação, como proceder? Cara, boa pergunta. Isso no curso, até destaquei isso. Até já conversei isso com o Gui e com a Narda. Quando a gente fala, né, Gui, se o Gui quiser até fazer alguma colocação aí, quando a gente fala do... Pessoal, vocês tiveram problema com o áudio aí? A Dai falou que teve um Não, problema, saiu, mas saiu mas você normal. tá me ouvindo, Dai? Tá. O que ele falou, Dai? Se eu comentar com meu aluno ou minha aluna que eu vou avaliar a respiração, essa pessoa tiver algum tipo de comprometimento emocional, ou ela se sentir meio que, não vou falar obrigada, mas se ela não se sentir à vontade, né? Como proceder, né? Se o Gui quiser depois fazer alguma colocação, o Chava também, o Garon. Se eu, na anamnese, ô Vitor, essa pessoa me relata que não está dormindo bem, que está muito estressada,
Mesmo assim, eu vou ter que avaliar a respiração, mas eu vou pedir para ela o quê? Ficar em decúbito dorsal. Eu não vou falar para ela que eu vou avaliar a respiração dela. Eu só vou falar para ela, ó, eu quero que você respire do seu jeito. Mas se eu chego e falo para ela que eu vou avaliar a respiração, emocionalmente ela vai já o quê, Dai? Alterar todo o sistema autônomo dela. Gui, quer fazer alguma colocação? Não, não, manda bala. Não, a princípio nada a acrescentar. Tá. Foi bem que colocou ali. Porque é o seguinte, vocês entenderam? Quando for avaliar a respiração do cliente, deixa claro que vocês vão avaliar a respiração, mas quem vai prescrever os exercícios de respiração, aí o buraco é mais embaixo. Consegui responder, Vitor? Depende muito da atuação, tá, Vitor? Dependendo do histórico desse cliente, né, eu tomo um certo cuidado com o teste. Se for de expansão lateral com uma mulher que eu não conheço tão bem, eu não faço. O hilo já é uma boa, mas para uma pessoa ali que você não tem tanto contato, você, né, Dai, palpar essa pessoa, isso pode trazer uma imagem negativa para você na academia, tá entendendo? Então, se eu faço a avaliação da Dai, eu prefiro fazer num ambiente mais isolado, onde essa pessoa vai se sentir bem, mas é importante a gente o quê, Vitor? Até destacar que um dos testes, você precisa o quê? Tocar. Mas não é o tocar aonde você vai o quê? Se aproveitar. É o tocar profissional, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, coloquei lá, né, a Fernanda contra a cliente, posterior a ela, colocou o polegar, colocou ali os dedos na lateral, você vai pedir o quê? Odai, pedir para ela inspirar. O que tem que acontecer? Uma lateralização das costelas e o diafragma precisa fazer ação para baixo. Se por acaso você não sentir pressão na lateral aqui das costelas da tua cliente, Dayana e colegas, isso daqui já confirma o quê? Uma possível o quê? Fraqueza de quem? Do diafragma. Então, se no teste você não sentir pressão, Dayana, você já, opa, o que eu vou ter que fazer? Daqui a pouco eu comento isso com vocês. Pessoal, a aplicação desse teste não é de 1 minuto, tá? 1 minuto é só aqui, ó. Aqui você vai fazer algumas repetições. Normalmente eu faço 5 repetições, eu coloco minha mão, eu peço para ela fazer a inspiração. Eu posso até pedir, eu acho que o Gui já colocou isso na prática. Já teve caso, Gui, que eu fiz 3 respirações aqui e eu, as duas, faltando 2 para 5, eu falei assim: tenta empurrar minha mão para a lateral. E ela não conseguia. Ela, caraca, professor, eu tenho dificuldade. Por que ela tem dificuldade? Porque esse diafragma ele não está funcionando bem. E daqui a pouco eu mostro isso para vocês, tá? Pessoal, exercícios respiratórios para cada tipo de desvio postural. O que eu quero destacar antes de entrar neles? Por favor, avaliação e prescrição. Segurança e eficiência para o praticante. O que eu vou mostrar para vocês aqui não é fórmula mágica, não é dica, não é simplesmente copia e cola. A gente precisa o quê? Avaliar, prescrever, para tornar o treino do aluno seguro e eficiente, porque só quem vai ganhar com isso, quem que é? O praticante. Tá? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui tem a postura small back. Qual que é um exercício bacana para se colocar para esse cliente? Esse daqui, ó. Né? Você coloca lá, Dai e Bruna, a aluna sentada, não precisa ser numa cadeira, coloca ela no banquinho lá do supino, pode ser até um aquecimento. Peça para ela o quê? Só deixa eu puxar para cá. Peça para ela colocar uma mão no peito e uma mão no abdômen. Olha o que acontece na prática. Olha lá. Vocês estão vendo, ó, a mão do abdômen sendo empurrada para frente? Tá todos visualizando aí? Então, olha lá. Empurra essa mão para frente, para frente, para frente e depois volta. Pessoal, todos os clientes podem fazer isso? Sim, é fundamental. Então, voltando, olha lá.
Eu peço para a Dayana colocar a mão no abdômen e eu falo, Day, empurra a mão para frente, a mão que está no abdômen, ela empurra, ó, pum, e volta. Então empurra para frente e depois volta. Tem aluno que não vai conseguir empurrar a mão tão para frente, ele vai empurrar pouquinho. Tem casos onde esse aluno ele tem dificuldade de empurrar por aqui e ele levanta mais o quê? O peito. Então fiscalizem isso, tá? Isso, Day. É importante que vocês façam assim, pessoal, o que a Day faz. Pratica isso, né? Porque vocês colocando o cliente de vocês na prática, provavelmente vocês vão ver que ele vai fazer um movimento mais pelo peito do que pelo abdômen. Então, assim, se vocês querem trabalhar o diafragma desse cliente que tem essa postura, coloquem esse exercício. Qual que é o nome dele? Respiração diafragmática na posição o quê? Sentada. Detalhe, por favor. O que é importante destacar? Quando for sentar, não senta em retro, por favor. É claro que essa posição dele aqui de retro, vocês vão ter que ajustar aqui, ó. Então você vai ter que o quê, ô Vitão? Você vai ter que pedir para esse aluno sentar de forma bem rígida aqui nesse ponto. Ele vai ter que sentar o quê? Ele vai ter que colocar a tuberosidade esquiática contra o banco. É igual eu tô aqui, ó. Se tu colocar o cliente dessa forma aqui, ó, deixa eu baixar a câmera. Olha aqui, ó. 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 Aqui já retificou total. Mas se eu, ó, tá vendo aqui, Dai? Me sentei de forma específica, mas se você deixar a coluna cair, ó, ele, ó, tá vendo, ó? O peito vai para onde? Para baixo. Ó, eu vou tentar respirar nessa posição aqui, ó. Ó, a dificuldade, ó. Mas quando eu tô nessa posição aqui, ó, mais fixa da pelve, ó, tá vendo que eu ganho mais excursão de respiração? A excursão de respiração, ela aumenta. Isso é muito bom, tá? Em casos onde a pessoa tem alguma patologia de coluna, trazer função diafragma é fundamental para a evolução ali do cliente. Vitor, quer perguntar alguma coisa? Manda bala. Sim, viu, Botelho? A gente que já estudou respiração um pouco mais aprofundado sabe que a 45 graus mais ou menos de flexão de tronco é a posição que tem mais vantagem pro diafragma. Então, pensando nisso, não seria mais interessante colocar a pessoa com a pelve em neutro, com o tronco mais à frente? Sim, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para vocês visualizarem. Ah, o pupilo tá demais, hein, Gui? Isso é bom, cara. Isso é muito bom. Ó, o que ele colocou aqui, pessoal? O Gui já sabe, né? Posição do tripé, né? Olha aqui, ó. O que o Vitor colocou? A moça ficar com a pelve nessa posição, ela sair dessa posição e ficar nessa posição, né, Vitor? Pessoal, se E você pede isso aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Se eu inclino aqui, deixa eu puxar para cá. Ó, olhem para mim aqui, ó. Irmão, aqui a gente faz ao vivo. Olha aqui, ó. Eu tô aqui normal, faço trabalho respiratório, inspiração. Só que quando eu me coloco aqui, ó, eu faço o mesmo procedimento, ó. Abdômen para frente e abdômen para trás. Inspiro. Durante a inspiração, o abdômen tem que ir para onde, pessoal? Para frente, tá? Então vocês podem sim. Vitor, mas o tripé é mais para trabalhar a parte lateral. Eu não recomendo fazer frontal, tá? Assim, é desconfortável. Pode ser que o teu cliente consiga ali, de alguma forma, até se dar bem da posição, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, o que o Vitor colocou foi, em vez de eu colocar a minha cliente nessa posição, eu colocar ela apoiada ali contra a parede e pedir para ela o quê? Fazer essa inspiração empurrando o abdômen para frente, tá? Pode ser também mudar a posição. Já na postura cifótica, lordótica, o cenário já muda. Em vez de eu colocar essa aluna para fazer sentada, eu coloco ela para fazer o quê? Deitada. Olha lá.
Empurra o abdômen para cima e depois volta. Tá vendo aí, Fê? Então, ó, pega o seu aluno que tem essa postura e coloque ele para fazer esse tipo de técnica respiratória, tá bom? Por quê? Alguém imagina por quê? Alguém imagina por quê? Pessoal, essa pessoa tem um aumento da curvatura lombar e também da curvatura torácica. Como que tá a pelve dessa moça aqui? Aqui a pelve desse cara tá ok, hein? Antiversão. E aqui? Quando vocês colocam esse aluno que tem esse tipo de postura nessa posição, isso possibilita com que a mão deles, que está no abdômen, seja mais o quê? Empurrada para cima. Então, se vocês hoje têm esse cenário aqui, ó, do cliente que tem essas alterações, ó, tanto na estrutura pélvica, tanto ali, ó, deixa eu mudar aqui, tanto na região lombar, região torácica, coloquem esse aluno em decúbito dorsal, coloque a mão no peito e uma mão no abdômen e peça para esse aluno o quê? Só fazer o processo de inalação e depois exalação. Pessoal, não precisa pedir para o aluno fazer força para baixo, ó, só deixa a mão ser empurrada para cima, olha lá, depois volta. Mesma coisa. Posso colocar uma anilha, pessoal? Pode. Assim, ô Bruna, se você quiser colocar uma anilha aqui, ó, e tirar a mão e pedir para esse aluno empurrar a anilha para cima, pode também. O Gui até já publicou isso no Histories dele um tempo atrás. Eu não sei se chegou a ser um post, né? Mas em uma aula eu já tinha comentado de vocês colocarem uma anilha aqui, porque aqui você está gerando o quê? Uma carga contra quem? Contra o diafragma. Então, durante a inalação, o diafragma precisa o quê, Daiane? Empurrar essa anilha para cima. Tá, pessoal? Então, existe sim a possibilidade de você progredir o quê? As cargas pro diafragma. Só que precisa se ter muito cuidado com as anilhas. Pessoal, postura flat back, que é o dorso plano, né? Olha esse daqui, é bem legal essa condução de técnica, ó. Numa posição sentada, tá vendo lá, ó? Olha o que apareceu aí, ó. As setas para fora. Ó, quem coloca os alunos para trabalhar essa posição é o pessoal muito do Pilates, ó. Vocês podem ver, ó, que ela lateraliza. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Mesma coisa. Pede para o aluno o quê? Pede para o aluno inspirar. O que precisa acontecer, Dayana? Lateralização das costelas. Acabou. Gu, meu aluno não consegue ficar por muito tempo nessa posição. O que pode ser feito? Isso daqui, ó. O que você vai fazer, Vitor? Coloca o aluno em cima de um step. Tem aluno que não consegue. Eu mesmo não consigo ficar nessa posição aqui. Quem é que consegue ficar por muito tempo? Eu não consigo. Eu acho que o Gui consegue, que ele tem as manhas de sentar. Opa, brincadeira. Pessoal, vamos lá. A Dai lá rindo. Dai, faz parte, tá? O grupo em alguns momentos dá uma brincada. Vamos lá. Pessoal, quando for colocar, tá? A galera dando risada. Com os joelhos devem ficar, alongar adutores é válido? Aqui, de qualquer forma, vai acontecer, né, Vitão? Esse alongamento, né? Mas eu não colocaria o meu aluno iniciante para ficar nessa posição, porque é muito desconfortável. Então, eu coloco um stepzinho lá para ele fica nessa posição e peço para ele o quê? Fazer o movimento de lateralização, né? E um outro detalhe, lembre, coloque uma mão, neste caso, né, um antebraço sobre a coxa, tá? E peça só para o aluno o quê? Fazer o processo de inspiração, tá? Deixa eu voltar aqui, olha lá. Olha lá. Olha aqui essa região, ó. Olha o quanto ela vai empurrada para a lateral, olha lá. Empurrou, voltou. Empurrou, voltou. Dá esse reforço também, Daiane e Fernanda.
Foi, voltou. Tentem um pouco mais. Empurra. Olha lá. Deu um zoom, ó. E voltou. Isso, Dai. Vai praticando. Fernando, os demais colegas, Sandro. Pessoal, isso aqui não mata ninguém. Quanto mais vocês alimentam o arsenal de prática de vocês, mais pessoas vão chegar até vocês. Então, ó, percebam, ó. Olha lá. Inspirou, ó, expirou. Inspira. Voltou. Pessoal, um ombro, em alguns casos, ele vai o quê? Ele vai subir, tá? Então, é bom que durante a análise de vocês seja feita de forma posterior, fiquem atrás do cliente e vejam também, ó, se os ombros não estão o quê? Subindo demais, tá? O foco é aqui, ó. O foco é aqui, pessoal. Sandro e os demais colegas. O foco é na parte lateral das costelas, tá? Pessoal, é sério. Foquem nessa região, principalmente. Gustavo, meu aluno está com muita dificuldade. Ele está respirando muito pela região alta. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais a região o quê? Baixa. Se a alta dele, Dayana, está dominante, você tem que o quê? Tirar essa dominância e jogar a dominância para cá. Tá? Pessoal, é uma questão prática, tá? Vamos lá. Então, ó, esses são os... Eita. Ó, esses são os cenários que eu mostrei para vocês aí, ó. Respiração diafragmática sentada, ou deitada, ou a lateralização das costelas. Então, mostrei para vocês 3 condições que vocês podem colocar os clientes de vocês, tá bom? Show? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar para mostrar o vídeo aqui do Lucas. Me confirme se vocês estão vendo aí o que eu estou vendo aqui. Tá todo mundo vendo? Tá, show de bola. Isso aqui é um vídeo, tá, de um produto que o Lucas Guerreiro tem, quem tiver o interesse aí. É o seguinte, ó. O que que acontece aqui? Aqui é um exercício de massagem diafragmática. Pessoal, é uma ferramenta para vocês utilizarem, tá? O Lucas subiu ali, né, a camiseta justamente para ficar fácil. Só visualizem a prática, ó. Ó, coloque ali, né, os dedos contra a região ali do ângulo externo costal, ó, vai lateralizando e vai, né, fazendo força para onde? Para dentro e levemente para cima. É muito complicado, mas a prática vai ajudar bastante vocês, tá? Isso é uma outra maneira de vocês colocarem essa massagem diafragmática. Então percebam, ó, que eu coloco a mão lá, ó, os dedos, encontro um ponto, pode ser que esse aluno sinta desconforto. Trabalhe no desconforto, em alguns casos, outros casos não. Então, olha lá, ó. Ele afundou os dedos, tá vendo, Dai? Ó, empurrou, ó, ó, encaixa, empurra para dentro e levemente para cima, ó. Ó, olha a pressão. Pessoal, não precisa fazer muita força, não é para se matar durante a massagem, é uma massagem, tá? Isso vai facilitar com que o diafragma desça melhor e lateralize melhor, tá? Eu não sei quem de vocês já realizou essa prática aqui. Eu já realizei algumas vezes e realmente é interessante. Então, olha lá. Ó, vai colocando em vários pontos, né? Ó, para cima, para baixo, aí vai lateralizando, ó. Vocês podem ver que durante a prática, olha o que que acontece. O Lucas começa lá em cima, ó. Primeira repetição, lá em cima. Segunda repetição, mais para baixo. Terceira repetição, Dayana, desce um pouquinho mais. Quarta repetição, vai descendo um pouco mais. Quinta, ó. Então ele fez 5 séries, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai fazer mais uma. Não. 1, ó. 2, 3, ó. Agora ele fez de forma mais o quê? Ele não fez de forma tão forçada, ó. Ele facilitou essa entrada. Eu acho que ficou mais maleável ali a estrutura, ó. Beleza? Show, muito bom. Deixa eu mostrar um outro vídeo aqui. Agora, esse daqui é bem legal, que é perceba a sua respiração, né? Deixa eu só fechar o áudio aqui para vocês verem, ó. Posicionou as mãos ali, ó, laterais. Peça para o aluno inspirar.
empurrar, olha lá. Vai para a lateral e levemente para cima. E depois volta. Percebam principalmente, ó, por onde o Lucas faz a inalação, ó. Pelo nariz e depois pela boca. Exala pela boca. Isso, Dayana. Praticar. Ó, vista o quê? Vista lateral. Análise na vista lateral, ó. Vai soltando ar, vai soltando ar, vai soltando ar. Inspira. O que que tem que acontecer com o cotovelo? Ele precisa subir, tá? Trapézio vai entrar, tá, pessoal? Os músculos ali acessórios, trapézio superior, escaleno, serrátil anterior, tá? Esternocleidomastoide, intercostais, tá? Esses músculos eles precisam trabalhar. Então, coloque as mãos ali na região lateral das costelas. Ó, vocês podem ver que é formado um ângulo, tá? Cara, quem não souber isso daqui vai ter que assistir às aulas de cinesiologia. Quantos graus de abdução de ombro aqui? Guilherme não pode participar, nem o Vitor, nem o Garon. Deixa eu ver aqui quem mais. Nem o Thiago Ivo, nem o Lucas Guerreiro, principalmente. Pessoal, quantos graus de abdução de ombros aqui? Por favor. Vamos lá, vamos lá. Quantos graus de abdução aqui? Essa aí tá fácil, hein? Quantos graus de abdução de ombros? Não precisa ser exato, mas. E aí? Chava? Não, chava também não vale, não. E aí, alguém quer tentar? Laila? Carita? Caraca, a mulherada tá em peso aqui hoje, hein? E aí, quem vai? Quem vai? Fernanda? Sandro? Vai, Vitor. Vamos ver se o Vitor vai acertar. Será que ele vai acertar, ou Guilherme? Vitor, cadê você? Tô aqui, 45 de ombro. Caraca, Mais o ou cara menos. já deu na lata, hein, Gui? Pessoal, como vocês fazem essa análise aqui? Ó? Olha aqui. Ó, aqui é quantos graus? Ô, Dayana, 90. Ó, ó, tô diminuindo, ó, tá vendo, ó? Aqui é 180, ó. Vou diminuindo, 90. E agora? 80, 70, 60, 50 e 45, tá? Então, pessoal, se vocês pegarem um aluno muito alto, Dayana e colegas, possivelmente ele não vai ficar nessa posição, daí ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais aberto. Grandão, cara. Ele não vai conseguir ficar aqui muito fechadinho. Isso, daí. Aí vai ter que aumentar essa amplitude de movimento. Pode ser que chegue até uns 60 graus, até 70. O cara vai ficar assim, ó. Dependendo. Isso, tá? Então, precisa tomar esse certo cuidado. Então, coloque o cliente nessa posição de 45, 50 graus de abdução e peça para ele o quê? Olha lá. Fazer o processo inspiratório, né, onde as costelas fazem o movimento para a lateral e o diafragma, ele precisa descer justamente para ocorrer o quê? A contração, tá? É claro, né, Gui, que a contração acontece já de forma involuntária, né? Não tem como. Assim, tem muita gente que acha que o transverso do abdômen ele vai ser só ativado quando você expirar, mas não. Até esses dias o Gui fez uma enquete, né, sobre o transverso. O pessoal acha que só para ativar transverso é só manobra do brace, mas não, né? Ocorre também. Gustavo, Pode falar. posso perguntar pro Lucas? Pode, fica à vontade. Ô, Lucas, ali foi uma manobra, a gente chama de automassagem, né? Porque é a gente na gente mesmo. Se for fazer em aluno ou até mesmo na gente mesmo, varia por algum motivo as posições de pé ou deitado? Porque eu já fiz ambas e vi diferenças, mas não tenho uma opinião En- muito bem formada sobre. Então, Gui, era o que eu ia pedir para comentar agora. Em virtude da praticidade de mostrar a visualização, eu fiz essa filmagem em pé. Mas como a gente está falando em relaxar essa região do diafragma, então encontrar uma posição mais confortável seria o ideal, por exemplo, deitado. Mas justamente o que eu ia falar agora, então talvez, obviamente que vai observar casos, alunos, posição sentada, deitado, mas eu geralmente realizo com o aluno deitado, deixo ele numa posição bem confortável, até porque se ele tem essa região mais tensa, o simples fato dele ter essa pressão inicial vai ainda ficar um pouquinho mais pior, mais difícil para ele realizar. Então, em pé vai ser muito difícil para ele. E em relação a outra técnica ali, Gustavo, uma coisa que os alunos podem fazer para observar, né, o pessoal tanto aplicando a um aluno ou fazendo,
em si próprio. Aí teria que ser de frente para um espelho, observar o afastamento dos dedos quando há inspiração para observar essa lateralização das costelas. E aí, pessoal, vocês conseguiram visualizar aí a conversa dos colegas? Pessoal, é isso, tá? Foi uma aula bem prática, né? Espero que vocês tenham gostado aí, teve participação de muitos colegas. É o seguinte, segundo semestre, eu vou fazer a gravação de alguns conteúdos mais técnicos voltados à parte respiratória, tá bom? Já tinha conversado isso com vocês já há alguns meses, e aos colegas que entraram por agora, reforçando, vocês podem assistir essas aulas quantas vezes vocês quiserem, mas reforço, coloquem em prática. Não adianta sair da aula aqui, postar no Instagram que assisti a aula da GCAM e não colocar na prática. O Gui, esse cachorro aí, cara. O Steve é fera, o Steve é o mascote da GCAM. Enfim, pessoal, é isso. Dayana, Thiago, Clevison, os demais colegas, muitíssimo obrigado, tá? Eu fico à disposição de vocês aí, tá? Por favor, coloquem em prática, me chamem no privado, me incomodem, que quanto mais vocês me incomodam, mais eu ajudo vocês. Não adianta, né? Lucas, Gui, Garon, né? Chava, a gente sempre destaca isso. Não fiquem com dúvidas, por favor. Não fiquem com dúvidas, tá bom? E é isso, pessoal. Bom resto aí de domingo para vocês. Vamos para cima. Excelente semana aí. Lucas, Gui, Garon, Chava, muito obrigado pela presença de vocês e os demais colegas, tá bom? Valeu, pessoal. Eu só demorei essa vez, viu?